Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Vamos à nossa aula de matemática. Vamos dar continuação em organizando o tempo, né, que a gente começou na semana passada. Capítulo 4, organizando o tempo. Hoje a gente vai falar sobre como as horas funcionam na página 89. Vamos todos para a página 89 da apostila de matemática. Vamos lá, então? Essa página aqui. Como as horas funcionam. Então, vamos acompanhar a leitura aí com a prof. Então, as horas são determinadas de acordo com o movimento da Terra em relação ao Sol. Por isso, os primeiros relógios que foram inventados eram relógios do Sol, como aquele que mostramos no começo do capítulo e também estudamos em geografia. Os dias são marcados pelo movimento da Terra em torno de si mesmo, movimento de rotação, ainda que dependa da posição dos países em relação ao Sol. O período de um dia é composto por 24 horas. Então, 12 horas dia, 12 horas noite, tá? 24 horas. Observe a relação entre os dias, as horas, os minutos e os segundos. Então, um dia nós sabemos que tem 24 horas. 12 horas durante o dia, certo? Das 6 da manhã às 12 horas, meio-dia. Das 12 horas às 18 horas, às 6 da tarde, certo? Então, 12 horas de dia, 12 horas de noite. 12 mais 12, 24 horas. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Olha aí a imagem, então, do planeta, certo? Vamos lá. Relógio analógico. Os relógios analógicos, também conhecidos como relógios de ponteiro, na sua maioria têm formato circular e costumam ter os números de 1 a 12, marcados próximos à borda. No interior do círculo, e 2 ou 3 ponteiros que giram sem pausa, por meio de engrenagens para marcar a passagem do tempo. Você pode se perguntar, se o dia tem 24 horas, como um relógio com 12 horas pode marcar o tempo de um dia inteiro? Aí, lembra que a prof falou? 12 horas durante o dia, 12 horas durante a noite. Então, o relógio faz duas voltas, né? Faz a volta 2 vezes durante todo o dia, tá? Então, ele vai girar aqui para marcar o dia e depois ele vai voltar a girar para marcar a noite, tá? Vamos lá. 12 mais 12, 24. Mas como descobrir se os ponteiros estão na primeira ou na segunda volta do dia? Se você estiver no Brasil, basta olhar pela janela, já que o Sol estará em posição completamente diferente. Às 10 horas da manhã, ainda tem Sol, está de dia, e às 10 horas da noite, certo? Que vai estar à noite, vai estar escuro, não tem Sol. Para ficar mais fácil expressar as horas, existem outras formas de indicar os números sem precisar explicar se é manhã, tarde, noite ou madrugada. Em vez de recomeçar a contagem do início, na segunda volta, você vai continuar a contagem, ou seja, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 12 horas, 13 horas, 1 hora, 14 horas, 2 horas, 15 horas, 3 horas da tarde, assim sucessivamente até às 18 horas. Imagine a seguinte situação, agora são meio-dia, 12 horas, e Marcelo vai encontrar seus amigos para jogar xadrez no final da tarde, às 18 horas. Ele quer saber quantas horas há entre 18 e 12, então a continha é de subtração, você vai pegar 18 menos 12, né? Vai dar 6 horas, certo? Ok. Os relógios analógicos têm 2 ponteiros principais que determinam a passagem do tempo. Cada volta do ponteiro representa um período de tempo. O menor indica as horas e o maior os minutos. Alguns relógios têm um terceiro ponteiro ainda maior, que indica a passagem dos segundos. Olha aqui essa atividade aqui. Mas antes da gente fazer a atividade, eu vou passar um videozinho para vocês entenderem melhor o que a professora está falando. Vamos lá. Olá, turminha Conta Toy! Olha só, hoje nós temos um relógio de ponteiro. Hoje vamos aprender a olhar os minutos neste relógio. E se você ainda não viu como olhar as horas em um relógio de ponteiro, clique nesse card aqui em cima. Então já vai deixando o seu like, porque hoje nós vamos aprender muito. Primeiro, nós vimos que cada um desses números representa uma hora.
e também que o ponteiro pequeno é que representa as horas. E hoje nós vamos ver que o ponteiro grande representa os minutos. Mas como o ponteiro grande vai representar os minutos, indicando para um número que representa as horas. Para ajudar nessa parte de olhar os minutos, nós vamos escrever os números do lado de fora. Mas atenção, esses números não existem no relógio de verdade, hein? O número 12 representa 0 minutos, ou 1 hora inteira. O número 1 representa 5 minutos. O número 2 representa 10 minutos, quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 3 representa 15 minutos. O 4 representa 20 minutos. O número 5 representa 25 minutos. O 6, 30 minutos. E até agora nós já fizemos metade do relógio, ou seja, meia hora. O número 7 representa 35 minutos. O número 8 é igual a 40 minutos, quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 9 representa 45 minutos. O número 10, 50 minutos. O número 11 representa 55 minutos. E olha só, repare que os números estão crescendo de 5 em 5. Então vai ficar muito fácil de você lembrar. Então vamos contar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Mas e depois do 55? Vem 00? Significa que começou tudo de novo. É uma nova hora. Mas como o relógio de ponteiro indicaria que são 1 hora e 12 minutos, sendo que os minutos estão andando de 5 em 5. Mas como os minutos não andam só de 5 em 5 minutos, nós vamos fazer uns risquinhos para você entender melhor ainda. E olha só, são 4 risquinhos entre cada número. Tanto os pretos quanto os cor de laranja representam 1 minuto. Então, agora que já está tudo explicado, vamos aprender a olhar as horas e os minutos no relógio de ponteiro. O ponteiro pequeno está apontando para o 12 e o ponteiro grande para o 6. Então, são 12:30 ou 00:30, ou o que chamamos também de 12 horas e 30 minutos. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 1 e o ponteiro grande está apontando para o 4. Portanto, são 1 hora e 20 minutos. Agora, para indicar que são 3 horas e 35 minutos, onde os ponteiros devem ficar? O ponteiro pequeno já está indicando para o número 3, porque são 3 horas. Mas e para indicar que são 35 minutos? Onde o ponteiro grande deve ficar? Se você respondeu que o ponteiro grande deve ficar no 7, você acertou, porque são 3 horas e 35 minutos. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 11 e o ponteiro grande apontando para o 5. Você sabe dizer que horas são? Isso mesmo! São 11 horas e 25 minutos. Para indicar que são 11 horas e 55 minutos, onde os ponteiros devem ficar? Será que assim está certo? O ponteiro grande deve ficar no 9? Parece que não está certo, pois o 9 indica 45 minutos. Então, o ponteiro grande deve ficar no 11 e o ponteiro pequeno também no 11. 11 e 55. Podem ser 11 horas e 55 minutos da noite ou 11 horas e 55 minutos da manhã. E para indicar que são 10 horas e 8 minutos, onde os ponteiros devem ficar, já que não tem nenhum número 8 onde os minutos estão? Para indicar que são 10 horas e 8 minutos,
O ponteiro pequeno está indicando para o 10 e o ponteiro grande está entre o número 5 e o número 10, porque cada um desses risquinhos precisam ser contados. Então vamos lá? Como nós precisamos saber a indicação de 8 minutos, 5, 6, 7, 8, 10 horas e 8 minutos. Esperamos que tenha aprendido, turminha, a olhar as horas e os minutos em um relógio de ponteiro. Tchau e até a próxima! Ok, vamos continuar então na nossa apostila. Esse videozinho foi para ajudar vocês a entenderem. Agora a gente vai para a atividade aqui, ó. Ó que legal. Então aqui, ó. Complete o relógio a seguir os números que faltam nos espaços indicados de azul aqui dentro, certo? Então a gente vai fazer a sequência então, tá? Então aqui é o número, depois do 11 vem o 12, certo? Aqui a prof não consegue fazer a letra bonita porque a prof tá com mouse, tá? Mas vocês aí conseguem. Aí antes do 2 vem o quê? O 1, né? O 3, certo? Deixa eu apagar. O 3 aqui não dá nem pra entender. Vamos de novo. O 3, né? Vou tentar ajeitar aqui pra ficar melhor. Aí o 4, o 5, o 6, o 7, ó, arrumar essa perna do 6, o 7, o 8, coisa difícil. O 8, o 9 e o 10. Certo? Então, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok. Então, a gente respondeu e vamos para outra. Observe o relógio novamente e repare nos pequenos traços entre os números que indicam as horas. Conte quantos espacinhos esses traços determinam entre dois números, né? Então, ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 minutos, tá? Então, eles se referem a 5 minutos, 5 espaços, né? 5 espaços, tá? Cada espaço, né, de 1 minuto, ok? 5 espaços, vamos lá. O que você acha que os tracinhos representam? Então, eles representam o quê? Os minutos e os segundos, tá? Eles representam, esses espacinhos representam os minutos e os segundos. Agora, vamos para a parte verde. Eles se referem à quantidade de minutos que o ponteiro maior percorreu quando está naquele ponto. Vamos lá então, aqui ó, esse aqui ó. Aqui nós temos o 0, mas podia ser 60 também, que marca 60 minutos. Mas vamos começar por aqui. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60, que marcaria uma hora, ou 00, que marca a hora 0, tá? Então, essa aí é para preencher, então, ali. Lembrando que aqui, ó, o 60 e o 30 são sempre opostos. O 60 em cima, o 30 embaixo, ou 0 horas em cima e o 30 minutos embaixo. Embaixo sempre do 6 e lá em cima sempre do 12, para marcar as 24 horas, ok? Uma hora tem 60 minutos. Neste período, o ponteiro maior dá a volta inteira no relógio. Por isso, o relógio é dividido em 60 marcas. Se entre cada número há 5 espaços, significa que cada número representa 5 minutos para o ponteiro maior. Por isso, se o ponteiro maior está sobre o número 1, significa que ele andou 5 espacinhos, ou seja, indica 5 minutos. E se nesse momento o ponteiro menor de hora estiver no número 4, dizendo que são 4 horas e 5 minutos.
Agora que já assistimos a aulinha lá, já lemos aqui, a prof já mostrou lá no reloginho, nós vamos tentar ver que horas são. Observar sempre aqui, ó, sol, lua. Então, aqui é de dia, aqui é de noite. Vamos lá. Então, esse aqui, ó, o ponteiro pequeno, a prof já até respondeu para ficar mais fácil. O ponteiro pequeno tá marcando 10 e o grande tá marcando, ó, 5, 10, 15. Então, são 10 horas e 15 minutos. Olha assim, ó, esse aqui. Como a gente tá vendo a lua, então é a noite. Então, a gente sabe que a noite são 20 horas e... Aqui, ó. Se tivesse no 9, era 40, ó. Mas tá faltando 2 minutinhos lá pro 10. Então, 48 minutos. 20 horas e 48 minutos. Ou 8 horas e 48 minutos da noite, certo? Aqui, ó. Ponteiro pequeno que marca as horas está no 2, como a gente tá vendo de dia. Então, não existe 2 horas de dia e sim 2 horas da manhã. Então, como aqui tá de dia... Então, aqui vai ser de dia. Então, é 14 horas da tarde, certo? Então, 14 horas e quanto? 55 minutos. A gente tem que olhar aqui, ó. Ó, as marcações nossas aqui, ó. O 11 é 55, olha lá, viu? Então, por isso que são 14 horas e 55 minutos. Essa atividade é para você fazer da sua vida aí na sua casa. A prof fez com os horários da prof. Vocês vão fazer com o horário de vocês. Que hora a prof acorda? Eu acordo às 7 da manhã. Ponteiro menor no 7, ponteiro maior no 12. Que horas você acorda? Você vai marcar aqui no relógio. Que horas eu almoço? Eu almoço às 11h30. 11h30 da manhã. Que horas você almoça? Você vai marcar o seu horário no relógio. Eu vou dormir às 10 horas da noite ou às 22 horas. Que horas você vai dormir? Vocês vão marcar no relógio, certo? O relógio digital, ele é diferente do analógico, certo? O relógio digital, ele é mais fácil de você conseguir ver as horas. Por exemplo, aqui, ó, é o espaço da hora, ó. A gente tá vendo que aqui são 9h10, certo? Se tiver o solzinho, se for de dia, são 9h10 da manhã. Se for à noite, são 21h10, ok? A ampulheta, que é esse bichinho aqui, a prof tentou desenhar aqui do lado, né? Ele é uma forma de ver a hora diferente do relógio analógico e diferente do relógio digital. É um objeto formado por 2 recipientes externos, um superior e um inferior, né? E dentro desse objeto tem areia e uma passagem bem fininha no meio. Então, alguns jogos, né, de criança traz a ampulheta. Ela é uma marcadora de tempo. Algumas ampulhetas marcam 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, depende da quantidade de areia e a quantidade do tamanho da passagem que existe aqui no meio, tá? A ampulheta funciona assim, deve-se deixar toda a areia de um lado só e então virar a ampulheta de cabeça para baixo. A abertura entre os recipientes é bem pequena, então costuma demorar para que toda a areia passe para o outro lado. Como a ampulheta é fechada e a areia nunca sai de lá, esse tempo sempre será o mesmo. Ok. Aqui nós temos uma atividade, essa atividade não está em ordem, tá? Aqui, ó, fala assim, que Carlos vai fazer um passeio, mas aqui não está na ordem o passeio dele. Então, a sua tarefa é enumerar as frases de acordo com a ordem que acontecem os eventos do passeio de Carlos. Depois, complete-a no horário do quadro acima. Então, vocês vão ligar aqui os horários, né? Vão marcar os horários aqui e numerar aqui a ordem. A prof já fez para a gente poder não perder muito tempo, para a aula não ficar muito extensa. Então, ó, aqui já está respondidinho, tá? Você vai ler a frase e vai ligar na resposta correta, tá? E numerar, certo? Lá na página 215 da apostila de vocês, vocês têm, então, uma atividade lá de joguinho da memória com relógio digital e analógico. Hora no relógio digital, hora no relógio analógico. É importante vocês fazerem essa brincadeira, certo? Lá no material de apoio, na página 215, no final da apostila. Bom, por hora, a gente vai ficar até aqui.
Amanhã ainda eu posto o restante da aula de matemática. Boa tarefa, fiquem com Deus, aproveitem para fazer as atividades. Beijinho, beijinho. A Prof ama vocês. Tchau, tchau.